Bom dia, minha gente, tudo bom com vocês? Maria Cristina, casa de bênção, casa de oração, ganhando almas para o reino, né? Então eu tô com uma passagem de hoje bonita para poder estar falando para vocês, entendeu? Ninguém, ó, Filipenses 4:13. Ninguém da solidão sem Deus não estiver conosco. Ninguém da solidão, se Deus não estiver conosco. Com ele aprendi a me contentar com pouco, pois tudo posso naquele que me fortalece. Você entendeu? Então Deus está falando que se ele tiver com a pessoa na solidão no deserto, aí a pessoa tem que aprender a se contentar com tudo. Com frio, com fome, com a perseguição, com sede. Você entendeu? Mas tudo isso somos mais que vencedor em Cristo Jesus. E tudo suportamos por amor a Cristo. Você entendeu? Não é fácil servir a Deus. Você entendeu? Mas eu creio que Deus é conosco. Essa passagem é de Paulo, que ele estava passando por uma grande aflição, né? Nessa hora, mas Deus estava com ele. Ele sentiu fome, ele sentiu perseguição, ele sentiu tristeza, sentiu a depressão. Mas tudo, Deus era com ele, sabe por quê? Glória a Jesus. Por quê? Por causa que Paulo foi um grande homem na fé. Ele perseguiu os crentes. Você entendeu? Filipenses 13. Ele perseguiu os crentes. Você entendeu? Mas ele pensava que ele estava fazendo um grande trabalho para Deus. Você entendeu? Ele era fariseu. Ele andava com aqueles fariseus naquela época. Você entendeu? E ele perseguia os crentes. Ele perseguia os crentes. Ele entrava dentro da casa das pessoas. Ele batia, ele matava, ele prendia nas pessoas. Então, o que acontece? Barnabé, você entendeu? Era um grande homem de Deus. Você entendeu? Então, o que acontece? Ele andava junto com Paulo. Você entendeu? Então, naquela passagem, ele foi um homem grande de Deus também. Por quê? Porque tudo suportou por Deus, suportou fome, suportou sede, suportou humilhação. Aí quando ele estava perseguindo aquele povo de Deus, para poder ir até aquela cidade, para poder matar o povo de Deus e persegui-los, você entendeu? Aí o que acontece? Deus pegou e apareceu para ele, você mostrou para ele e falou: não, Paulo, por que tu me persegues? Aí na mesma da hora ele caiu do cavalo, caiu ali no chão, você entendeu? E ele ficou ali esperando, se perguntando, ficou cego, se perguntando por que ele estava fazendo aquilo. Aí ele começou a gritar, aí veio aquele arrependimento, aí ele pegou e teve um encontro com Deus. Paulo teve aquele encontro com Deus. E foi uma coisa mais linda. E ele ficou cego. Aí Deus pegou e abriu a visão dele espiritual e mostrando para ele que o pecado que ele estava cometendo contra Deus era perseguindo os crentes, perseguindo aquele povo de Deus. Então o que acontece? Ele foi mais que vencedor em Cristo. Aí ele começou, aí o que ele fazia para os outros, ele teve que passar. Você entendeu? Porque o que você comete para alguém, se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você no passado, você plantou o mal, você vai passar por aquele processo também. Mas todos somos mais que vencedor em Cristo. Porque Jesus passou. Você entendeu? Jesus foi assaltado, Jesus foi espancado, foi humilhado, foi cuspido, foi perseguido. Aquele mesmo povo que quando ele estava entrando naquela cidade, e em cima daquele burrinho, e aquele dia, o povo tudo no domingo de Ramos, aquele domingo de Ramos, gritando: Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana, amém. Então aquele mesmo povo que estava ali adorando, glorificando ao Senhor, foi aquele mesmo povo que se revoltou contra Deus. Aquele mesmo povo que começou a perseguir a Deus e soltou Barrabás e crucificou Jesus. Mas tudo era um propósito de Deus. Você entendeu? Aí Satanás estava achando que Deus tinha perdido aquela luta, mas não. Ele tá no céu, ele tá governando nós aqui embaixo. E Jesus Cristo foi mais que vencedor em Cristo. E nós também vamos vencer.
É igual Paulo falou, eu bati um bom combate, eu venci a guerra, você entendeu? Então o que acontece? Aí Paulo passou por tudo isso, vamos voltar para passagem de Filipenses de novo. Paulo, aí o que acontece? Passou por tudo isso, foi saltado, foi espancado, foi maltratado, foi humilhado, tudo pela fé, você entendeu? Mas bateu um bom combate, ele venceu a guerra. E ele falou assim até mais. Como é que fala? Nessa passagem, meu Deus, dá entendimento, Espírito Santo, glórias a ti, Jesus. Então, ele pegou e falou, eu bati um bom combate, eu venci a guerra, você entendeu? Então, Paulo foi mais que vencedor em Cristo, foi um dos profetas, mais maior do que até Pedro, que andou com Jesus e negou a Jesus. Você entendeu? Então, o que acontece? A gente somos mais que vencedor em Cristo. Nós somos perseguidos, somos todo dia que nem uma ovelha para os matadores, você entendeu? Nós somos perseguidos, somos caluniados, passamos por nudez, passamos por fome, mas somos mais que vencedor em Cristo, você entendeu? Então, Paulo, ele pegou e cumpriu aqui na terra o que ele tinha que cumprir, você entendeu? Ele cumpriu, ele tinha amor no coração. Porque essa obra, a obra de Deus, se você não tiver, ele foi para Tássio, ele foi para Luz Antônia, você entendeu? Ele foi para vários lugares pregar a palavra de Deus, você entendeu? O Espírito Santo, quando ele sopra, hoje a gente tá aqui, amanhã a gente tá ali, amanhã a gente tá lá, você entendeu? Então o que acontece? E ele falava, tudo é por amor a Cristo, porque sem amor nada podemos fazer. Não adianta você estar dentro da casa de Deus, não adianta você fazer a obra. Eu posto esses vídeos, não é para vocês ficarem me vendo aqui, é para ver Jesus em mim. É para vocês ajudar, abrir o coração para essa obra. Você entendeu? Tem pessoas passando necessidade, pessoas passando fome, tem pessoas passando por luta. E a gente tem que, é um bom cristão, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para trabalhar para Cristo. Fazer o verdadeiro evangelho da salvação, do amor, você entendeu? E da misericórdia. Você entendeu, gente? Vamos abrir o coração para a obra. É casa de bênção, casa de oração, ganhando almas para o reino. Então, Deus mandou um profeta lá na casa de Paulo. E ele ficou com medo, porque aí Deus falou, pode ir. Porque aquele ali é meu. Você entendeu? É um vaso precioso meu. E Deus foi lá, na mesma da hora, Deus desceu aquele Espírito Santo nele. E ele trabalhou lindamente para Deus. Você entendeu? Ele fez aquilo, a vontade e o querer do Senhor. Você entendeu? E ele venceu um bom combate. Ele venceu a guerra e ele foi mais que vencedor em Cristo. Então, gente, vamos ficar com essa palavra. Filipenses 13. Entendeu? Tudo nós suportamos por amor a Cristo. Somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Entendeu? Somos nos fortalecidos. Nós somos, como é que fala? Tudo posso naquele que me fortalece. Você entendeu? Então ele pegou e foi perseguido, foi espancado, foi humilhado. Você entendeu? Mas ele venceu um bom combate. Então, o que acontece? E ele venceu a guerra. Você entendeu? Então, gente, vamos ficar com essa palavra de hoje. Você entendeu? Não estamos aqui para julgar ninguém. Não estamos aqui para apontar ninguém. Vamos trabalhar conforme Deus quer. Fazer o teu querer, fazer a vontade do Senhor. Nós não somos crentes, nós somos cristãos, nós somos evangélicos. Nós estamos aqui para falar a verdade. Você entendeu? Somos imitadores de Cristo. Entendeu? Temos que imitar Cristo no amor, na misericórdia, no perdão. Você entendeu? E temos que fazer a vontade e o querer de Deus. Deus ama, Deus andou no meio do sapatão, Deus andou no meio dos viados, Deus andou no meio dos pobres, das prostitutas, das viúvas. Aquilo que o mundo rejeita, Deus pega pra ele. Então vamos fazer a vontade e o querer do Senhor. Nós não estamos aqui para ficar mostrando, apontando ninguém. Porque enquanto você tá me apontando, enquanto você tá apontando seu irmão, tem 4 dedão lá em cima apontando pra você também. Então dê um like no meu canal, se inscreva. Você entendeu? Se inscreva no meu canal, dê um like, entendeu? Para que o YouTube venha jogar essas notificações lá pra frente. E que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus dê graça, saúde e paz.
Vamos lutar pela nossa salvação. Porque a salvação foi tomada à força. O caminho de Deus é espinho, é dor, mas também é gratificante. Fique com Deus, Deus abençoe. Tchau, é casa de bênção, casa de oração, ganhando almas para o reino. Fica com Deus, tchau.